Bom, esse conteúdo ele é específico porque eu quero trazer aqui, muitas vezes, uma visão errada que pequenos empresários têm no dia a dia e muitas vezes acabam complicando a vida de quem atua na área de finanças, seja controller, seja, né, a pessoa que está ali na tesouraria ou mesmo na controladoria. E aí o tema é o seguinte, né? Por que que o caixa está mentindo para você? Então, isso por que acontece? Eu quero trazer aqui exemplos, é porque muitas vezes empresários, né, estão acostumados a olhar na visão da DRE, ou seja, a visão caixa. Isso aqui é uma falácia, não é mesmo? É legal, ele pode até funcionar por um tempo, mas isso aqui tem limitação, tem problemas e isso vai impactar no longo prazo a gestão da empresa. Então vamos falar, vamos profissionalizar as finanças da sua empresa. Se você é empresário, está assistindo, ou se você é um profissional da área e precisa muitas vezes, né, criar a cultura, o entendimento correto de como é gerir uma empresa de modo profissional, né? Não é à toa, isso aqui não existe simplesmente porque alguém acha que é o melhor, não. Existe teoria por trás, é parâmetros, são finanças de anos, né, que são usadas nas finanças corporativas. Em todas as empresas do mundo existe esse conceito, e não é à toa, porque tem uma série de indicadores que impactam você usar a DRE na visão errada. DRE é visão competência, não é visão caixa. Vamos falar um pouco sobre isso? Então, para a gente começar, o que eu quero trazer aqui e dizer? Você, né, vai entender o seguinte: se o empresário ele somente olha o saldo do banco para saber se o mês foi bom ou ruim, eu vou te mostrar isso aqui em poucos minutos, por que que isso te engana. Então, vou te provar com números e não com teoria, tá certo? Vamos lá, vamos falar sobre o seguinte. Primeiro, nós temos que entender o que significa uma visão e outra. Então, nós temos na visão caixa, né, que é aquilo que é o normal do dia a dia que o empresário acostumou, é o dinheiro na conta, certo? Ou seja, o que entra e o que sai no extrato, na conta corrente, e isso se chama fluxo de caixa, perfeito. Já na visão competência, é quando a empresa, o empresário ou o profissional de finanças, ele entende que ocorreu uma venda de verdade quando? Quando? Foi no mês de janeiro ou foi no mês de fevereiro? Ou foi no mês de março? Isso faz a diferença quando você vai olhar a operação da sua empresa. Se o resultado operacional ele é saudável, ele está crescente, a empresa está ativa, os recursos aplicados estão fazendo sentido e também se gastou, né? Quando gastou de verdade. Porque quando o dinheiro entra na conta ou sai da conta, não é quando ocorreu isso de fato. Claro, pode ser que você está pagando à vista, recebendo à vista, aí sim eu concordo. Mas isso não é uma regra, não acontece sempre. E conforme a empresa vai evoluindo de tamanho e de operação e o empresário quer crescer, ele não pode, ele não se sustenta fazer uma gestão sobre DRE visão caixa, certo? Bom, e aí eu pergunto, né, seja para o profissional de finanças ou para algum empresário que esteja assistindo, qual dos dois você usa para decidir se o mês foi bom? Por quê? Se você estiver usando fluxo de caixa, cuidado. Não é assim que faz da forma correta. Você vai pagar lá na frente um pênalti muito alto. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Então imagina uma empresa, mês de janeiro, legal? Você olha para o caixa da empresa e tem menos 13 mil reais. Enquanto que na competência teve 14 mil positivo. Poxa, mas o que aconteceu? Como que eu tenho lucro? Eu comecei a fazer DRE, mas o meu caixa está negativo. Porque às vezes você esquece daquilo que está acontecendo e está sendo misturado em situações que não deveriam, né? Ou seja, você olha para o caixa, você vê que você precisou pagar, por exemplo, uma máquina que deveria ter sido feita, né, diluído em 5 anos o valor dela, depreciado esse valor de máquina, e você não conseguiu olhar isso, porque no caixa você simplesmente, né, olha o valor entrando e saindo. É assim que funciona, certo? E um IPTU anual, que você pagou à vista e deveria ser diluído em 12 meses. Então, esse é um exemplo que, de alguma maneira, você não consegue enxergar a visão competência e onde se mistura tudo. Perfeito? Então, qual é o ponto aqui? Dentro desse exemplo, a gente vai olhar mais um aqui, vamos pegar, mas eu quero só trazer essa frase, né, esse impacto aqui para a gente falar sobre. Caixa ruim é diferente, tá, de mês ruim. Não esqueça disso. Não dá para ser a mesma coisa na mesma visão e misturar as visões nesse sentido, tá certo? Cuidado, não faça isso. Vamos lá, o próximo exemplo.
No mês de março, a empresa ela está com caixa super positivo, 221 mil, e olha, a competência só teve 16 mil. O empresário olha o extrato e comemora, né? Nossa, é o melhor mês do ano. Só que 200 mil deste valor não é venda, é uma dívida. Ele contraiu um empréstimo, certo? E aí, o que acontece? Ele pegou o empréstimo no banco e às vezes ele tem um sócio, o sócio não entende, ele não consegue explicar e ele não faz a visão certa. O sistema que ele usa é um sisteminha ali que é ruinzinho, não entrega isso na prática para ele e ele acha que está certo, o contador meio que faz vista grossa, ou seja, é uma falácia, certo? O empresário acha, ou o sócio dele, que vão distribuir lucro, né? Estamos bem. E eles se esquecem que eles têm compromissos a pagarem por falta de controle, de organização ou gestão, certo? Então, ou seja, dívida no caixa, que é um empréstimo, parece lucro, mas dívida não é receita, é uma bomba relógio que ela vai ter que ser paga depois, e com juros. Então, não comemora achando que vendeu bem, né? Ou seja, a DRE vai evitar que você tome decisões erradas, de contratar, de expandir, de tirar pro labore ou dividendos maior, e em 24 meses a conta chega, certo? Então, qual é, né, antes do terceiro exemplo, a mensagem? Né? Dívida no caixa não é lucro, é empréstimo do seu eu futuro. Pensa nisso, certo? Vamos lá, mais um aqui, ó. Dezembro, você tem apenas 14 mil no caixa e tem 55 mil positivo na visão de competência. Aí você fala, poxa, eu não estou enxergando, para onde foi esse dinheiro? Porque muitas vezes você esquece dos eventos que ocorrem dentro de uma empresa e muitas vezes eventos não recorrentes, como, por exemplo, o pagamento de 13º salário. Né? A empresa precisou pagar 45 mil aos colaboradores. Então você acaba achando que foi um mês ruim, só que na verdade não, foi um mês bom, certo? Só que você teve esse desembolso natural e aí, né, quando você não olha da forma correta, você às vezes acha que está ruim, né? E de alguma maneira se perde nessa narrativa, certo? O empresário termina o ano achando que dezembro foi fraco, quando na verdade foi o auge do negócio, dependendo das suas operações. Portanto, se você somente olha a caixa, você comemora o mês errado e se desespera também no mês errado, porque você não consegue enxergar isso. Vamos fechar aqui, ó. Então, as duas visões: competência, caixa, competência DRE, caixa DFC, demonstração de fluxo de caixa. Como que você entende? Como que você chega na visão caixa partindo da DRE? Você tem que construir uma ponte. Essa ponte, ela não existe diferença, certo? Você tem que entender que a partir do lucro, né, ou seja, a DRE ela dá lucro ou prejuízo. A partir desse lucro, da competência, você vai fazer o quê? Os lançamentos, a conciliação entre depreciação, adicionar provisões, adicionar ajustes de prazos, por exemplo, prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento, reduzir investimentos ou CAPEX, máquinas, adicionar, por exemplo, empréstimos captados, empréstimo de terceiro ou capital próprio, né, de algum sócio, e redução, ou seja, diminuição da parcela da dívida. Tudo isso você fazendo a conciliação correta ou pedindo ao seu contador, ao seu profissional da controladoria, o seu caixa vai bater. E aí você consegue entender através dessa ponte por que a sua empresa deu lucro ou deu prejuízo. E isso faz toda a diferença para você aí sim olhar, né, a real diferença entre os dois números e falar, cara, não existe, né, ou seja, a minha desconfiança, eu entendo agora por que sobrou dinheiro ou não sobrou dinheiro. Entende? Então isso é muito importante. Quando você entender essa ponte, você nunca mais se ilude com o extrato bancário. Então, por isso, a última mensagem é: o caixa te diz se você sobrevive essa semana. E tá perfeito, é muito importante. Porém, eu tenho que te dizer o seguinte: a competência te diz se a sua empresa ela merece existir. Por que merece existir? Porque às vezes você está insistindo, fazendo assumindo mais compromissos, contratando ou de alguma maneira, mas a conta não para de pé, por vários motivos. Né? O caixa é um deles. Você pode estar não vendendo adequadamente, você pode estar tendo um custo muito mais alto do que você imaginava, a sua precificação pode estar muito fora do que deveria e você não sobra lucro e rentabilidade. Portanto, você precisa dominar isso daqui. Se você é um profissional de finanças e precisa aprender mais, eu ensino isso dentro do Método EF, com modelos práticos de aplicação no dia a dia. E se você é empresário, busque ajuda. Busque profissionais competentes que saibam e
consigam implementar isso para você ter o poder de tomar decisão com paz de espírito e tranquilidade para sua empresa crescer. Então é isso. Se você gostou, compartilha esse vídeo, né? Deixe seu comentário aqui e é isso. Quer saber mais? O link está nos detalhes na minha bio para você conhecer o método especialista financeiro. Um grande abraço, valeu, tchau, tchau.